Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos inspire nesse instante. E para harmonizar os nossos pensamentos, o nosso ambiente, vamos convidar a nossa irmã Flávia Alves para fazer a leitura de nossa página e logo em seguida faremos a nossa prece. Boa noite. A página de hoje está no livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através de diversos espíritos. A mensagem é Passo de Luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão violenta. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação e desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suportar com mais paciência. Aparece quem nos aflija? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Emmanuel. Que Jesus nos abençoe. De pensamentos harmonizados, após a leitura de nossa página, vamos reunir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, aqui nos encontramos, Senhor, em busca de harmonia, de equilíbrio para as nossas vidas através do passe magnético. E também, Senhor, através do estudo do Teu Evangelho de Amor. Para que alcancemos, Senhor, os nossos propósitos nesta noite, pedimos a Tua presença através dos bons espíritos, a fim de que, amparados pela Tua misericórdia, possamos compreender a lição aqui estudada, colocá-la em prática em nosso dia a dia, mas também receber o equilíbrio através das energias do passe, a fim de dar prosseguimento à nossa caminhada, Senhor, na Tua direção. Queremos Te pedir que envolva a nossa equipe de trabalho que já está a postos para a aplicação do passe e também a nossa companheira que trará para nós o esclarecimento tão necessário ao nosso aprendizado. Pedimos ainda, Senhor, que possa envolver os nossos companheiros que ainda distraídos dos objetivos da vida, sofrem, se sentem amargurados, inseguros nesses dias tão difíceis pelos quais passamos. Que a Tua misericórdia, Senhor, possa alcançar a cada um
sustentando a coragem, a vontade, renovando a fé e a esperança para que possam continuar. Certos do Teu amparo, Senhor, pedimos a permissão para darmos por iniciada a primeira parte do nosso trabalho desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa companheira Carla Maia, que trará os esclarecimentos necessários ao nosso aprendizado nessa noite. E a Carla vai falar para nós sobre o homem de bem. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Está com a palavra a nossa irmã Carla. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar presente em todo o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos, né? O item 3, o homem de bem. O que nós vamos fazer essa noite, esse estudo, né? Nós vamos tentar entender, né, conceituar o que é esse homem de bem. Vamos compreender quais as virtudes que distinguem o homem de bem, né, pelo aspecto da doutrina espírita, né? É um estudo muito bom, tá? É um estudo muito bom, é uma reflexão, né, muito boa para entendermos, né, em que patamar, né, nos encontramos, né, e o que precisamos fazer para iniciarmos nossa reforma íntima, né, em busca, né, de ser esse homem de bem, né, ou tentar ser, né, ou entender. É um estudo muito bom. Eu vou ler até com bastante calma, porque, assim, eu adorei o estudo. Vou ler com calma para vocês entenderem cada palavra e depois ainda vou retornar em alguns trechos, tá bom? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas, tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo
que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atirar-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito, de que terá de prestar contas. E o que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o meu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quando lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Capítulo 12, item 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir os que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todos as demais conduz. Bom, meus irmãos, vamos então agora, Vou voltar um pouco, alguns pedaços, dessa leitura, mas vamos começar a conceituar o homem de bem. Eu acho que ele já começa muito bem, O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza. Eu vou até além, na sua maior essência, Sabemos que vivenciar a justiça, o amor e a caridade não é algo simples, quanto possa parecer, Envolvem muitos aspectos e são todos eles grandes desafios para todos nós, meus irmãos? O homem de bem tem que praticar essa lei na sua maior pureza, de forma ampla e irrestrita. Ou seja, não é nada pontual. Ele vivencia essa lei em todos os momentos da sua existência. O tempo todo ele vai praticar o amor, a justiça e a caridade. Não é uma coisa que vai ter que ser toda pontual. Em todos os momentos. Uma vez ou outra eu vou ser boa. Vou sempre estar ali, na minha existência, fazendo isso. Se a gente interrogar nossa própria pré-consciência sobre os atos que nós praticamos, a gente pergunta se transgrediu essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve motivos para se ressentir de nós, de nossos atos, Enfim, se fizemos aos outros o que desejávamos que nos fizessem, Aquilo que a gente tenta nos perguntar, volta e meia, que às vezes cai a ficha, A gente está atropelando as coisas, depois a gente pensa,
Quando refletimos, né, sobre esse conhecimento de nós mesmos, né, nos remetemos às palavras de Santo Agostinho, né, para o interrogar da consciência, né, para que nós pudéssemos, né, ter a exata noção das nossas atitudes corretas ou indevidas. Que nós pudéssemos, a partir daí, desse interrogar da nossa consciência, irmos pouco a pouco trabalhando esse nosso interior, né? Através de reflexões, né? E com isso buscando o quê? A nossa transformação, a nossa reforma íntima. É só assim que a gente consegue. A gente sempre está se perguntando. É um trabalho difícil? Imensamente difícil, né? E doloroso muitas vezes. Mas a gente precisa muito fazer essas perguntas, né? Vou voltar aqui um outro pedacinho que eu achei interessante, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça, né? Será que a gente já consegue fazer isso? Será que a gente já consegue fazer esse bem pelo bem, sem buscar nada em troca, né? Muitas vezes, né, a gente sabe que muitas pessoas fazem movidas pelo interesse, né? Pelo interesse pessoal, né? O que eu ganharei com isso, qual o retorno que eu terei ao fazer determinada coisa, né? É por isso, meus irmãos, que o Evangelho nos diz que nós possamos dar com uma mão sem que a outra veja, né? Que dê com a direita sem a esquerda ver, né? Exatamente porque isso demonstra a caridade desinteressada, né? Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, né? Resumindo, né? Você não tem ali como obter uma vantagem direta no mundo material, né? Porque os resultados da nossa caridade, do bem pelo bem, a gente só vai ver onde? No mundo espiritual, né? Em decorrência das nossas atitudes, desprovidas de interesse pessoal. Estes serão inúmeros, mas não no mundo material. Isso lá no mundo espiritual, mas a gente lá também continua trabalhando, pensando que é só aqui que a gente fica trabalhando, lá a gente também trabalha muito. E quando nós conseguimos, né, fazer isso, né, verdadeiramente, termos esta atitude do bem pelo bem, nós estaremos sendo um homem de bem, né? Quer dizer, né, tentando ser um homem de bem, né? Porque é muitas virtudes esse homem de bem. E a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações e a gente ainda não conseguiu. Mas a gente já consegue refletir, a gente já consegue conceituar. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Ter esse conhecimento, porque esse conhecimento vai buscar o quê? A nossa reflexão, né? A gente ajuda, né? Quando a gente fala de caridade, a gente ajuda pelo prazer de ajudar, com amor puro e sublime, sem distinção, sem orgulho e sem vaidade. Não é verdade? Aí vamos voltar lá. O homem de bem é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças. Nós já conseguimos olhar a todos sem distinção de raça e de crenças. Será que nós ainda temos uma certa tendência de ajudar somente aqueles, né, que simpatizam conosco, que gostam de nós, que nos veem com bons olhos, que são alegres ao que dizemos e ao que fazemos? Será? Não é verdade, né? Que a gente não quer ajudar só aqueles amigos, só aqueles que gostam da gente, só que nos elogiam, só que vê só as nossas qualidades, nunca vê nossos defeitos, nunca nos contrariam. Será? Não é verdade? É isso que a gente precisa refletir. Por isso que eu falei logo no início do estudo, que hoje é um estudo de reflexão. Muito importante, tá? Vamos lá voltar. O homem de bem é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus o outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Bom, meus irmãos, esse também é um grande desafio da humanidade, né? Nós que estudamos sobre a lei de igualdade, a lei de desigualdade, das riquezas, percebemos o quão difícil é para a humanidade perceber que, na verdade, nós não somos detentores das riquezas materiais. São, na verdade, essas riquezas materiais são, na verdade, empréstimos do Pai. Somos depositários temporários dela.
mas a qualquer momento nós podemos perdê-la, se não soubermos utilizá-la de forma adequada para o bem. Será que nós estamos conscientes disso? De que tudo que eu tenho não é meu, que na verdade foi um empréstimo do Pai, de todo o poder e de toda a riqueza que eu eventualmente tenha, e que na verdade eu preciso bem utilizá-la? Será que eu tenho consciência disso? Do porquê eu tenho determinados recursos que eu vou ampliar e saber utilizar esses recursos, esses talentos, né, que ele fala ali, que me chegam. E os talentos são materiais ou espirituais? O que eu tenho feito desses talentos? Qual utilidade eu estou conseguindo fazer dele? Será que eu estou multiplicando em benefício meu e da humanidade? Ou estão enterrando o talento como fez o servo negligente? Está aqui uma infinidade de oportunidades para cada um de nós crescermos. Seja os talentos materiais, intelectuais, os talentos manuais. Olha a gente aí. O fato de eu ter uma família, de eu ter saúde, de eu ter um trabalho, de eu ter amigos, de eu ter a oportunidade de estudar. Tudo isso são talentos. São excelentes oportunidades para utilizá-los para o bem. A oportunidade de estar aqui hoje, agora, nesta noite, estudando com vocês. Isso é um talento também. Foi uma oportunidade que foi me dada e me concedida, né? Que é dada a todos nós, e nós temos que saber utilizá-las, né? Há outro momento lá, né? Vamos fazer um outro pedaço que eu achei interessante. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhes deu, também lhes pode retirar. Não se vangloria de ter posses financeiras, porque sabe que, na verdade, tudo isso é um empréstimo, né? Saber utilizar. Eu, esses dias, né, estava vendo na rede social, falando de uma família conhecida aí, que foi muito rica e, de repente, chegou à miséria. Aí falando, né, que uma dos componentes dessa família muito rica recebeu uma herança de não sei quantos bilhões e usou, assim, gastou com coisas fúteis. A própria reportagem fala sobre isso, com muita futilidade, mas não sei o que lá. E depois ficou de favor num hotel, que tinha um hotel até muito conhecido, né, que eu não vou falar aqui, um hotel muito conhecido por todos nós. E essa pessoa, a família dele, tinha sido dona desse hotel, e venderam esse hotel, e por caridade, as pessoas que compraram esse hotel deixaram essa pessoa, que foi riquíssima, de bilhões, gente, morar lá até o desencarne dessa pessoa. Gente, eu refleti tanto sobre aquilo, e hoje, e quando eu fui fazer esse estudo, eu fiquei pensando, nossa, lembrei de fulano, né, que estava lá. Uma pessoa até muito conhecida pelas farras que viveu. Aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né, que é um empréstimo, saber utilizar, né, esses nossos talentos que recebemos, né, como nos colocamos diante as nossas riquezas que nos foi emprestada, né, nos colocamos diante do outro com vaidade, com orgulho, com superioridade, né? Quando usamos nossos talentos para o aplauso do mundo, como eu sou boa, como eu sou rica, enfim, quando eu quero o reconhecimento do outro, eu me afasto de tudo que nós estamos falando aqui desse homem de bem, né? Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, tratá-los com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus, né? Nunca humilhando, apequenando o outro, né? Será que quando alguém depende de mim, de alguma forma, eu trato com humildade e complacência? Enquanto não compreendermos que todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Enquanto a humanidade não conseguir compreender a essência verdadeira dessas palavras que eu falei agora, ela ainda estará muito distante da essência do homem de bem. Não é isso? Né? Nós somos filhos de Deus, nós somos iguais perante a Deus, nós somos todos irmãos. E as pessoas, né, é muito difícil, né? Enquanto nós não entendermos, né, que somos todos iguais perante Deus, né, que temos que sempre nos tratarmos com fraternidade, com amor, com indulgência perante as fraquezas dos outros, ser indulgente e sempre lembrar o que Jesus falou aos fariseus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos lá. O homem de bem não é vingativo.
A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Né? Será que a gente já consegue perdoar a quem nos fere? Que ele ainda fere porque ainda não conseguiu descobrir as verdades da vida espiritual? Ainda não conhece Deus plenamente? Será que nós já conseguimos perdoar? Nós estamos estudando, hein, meus irmãos? Nós estudamos. Há muito que foi dado, será cobrado. Nós estamos estudando, nós estamos tendo esse talento, nós estamos tendo essa oportunidade de estudar. Estamos aqui, ó, numa noite de segunda-feira, todos nós aqui, ó, paradinhos, escutando, né, e ouvindo, né? Esse perdão também ajudaria o outro, que ainda nos fere, a se melhorar. Então, assim, o perdoar é uma via de mão dupla. Tira aquele rancor, aquela coisa que aperta o nosso coração, como eu falei até outro dia num estudo que eu estava, que a gente, né, você lembra de algum momento, alguma pessoa que ele pega assim, com a mão, chega assim, aperta o coração, que aí dói lá dentro. Quando a gente perdoa, a gente sente um alívio. E a gente ajuda o outro. A gente não é só a gente, não. A gente também ajuda o outro, né? Porque ele não está lá também, né? É via de mão dupla, gente. A gente tem ódio, ele também tem ódio, a gente não perdoa, e aquilo ali é um círculo vicioso que vai. Quando a gente perdoa, como a gente começa a cuidá-lo com mais amor, com mais atenção, com mais fraternidade. Que perdoar é difícil, né? Com mais fraternidade. Vamos ser suaves. Com mais fraternidade, o outro ele não vai mais também te atacar, ele vai recuar. Ele também vai. Então, assim, você está se ajudando e ajudando o outro. Não é verdade? O homem de bem respeita os seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Bom, a gente precisa saber essa linha tênue do meu direito e o direito do outro, né? Saber que o meu direito termina quando inicia o direito do outro. A gente precisa saber dessa linha tênuezinha que existe entre o meu e o outro, né? E sabermos o que é meu direito e o que é meu dever, que a gente às vezes cobra tanto direito, e o nosso dever é zero, né? Nós temos muitos deveres nesse mundo afora. Né? Tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, nós temos muitos deveres, né? Quando a humanidade, né, buscar estas palavras, né, do Pai, quando ela começa a se colocar no lugar do outro, né, entender os direitos do outro, né, avaliar, né, o outro, se colocar no lugar do outro, se gostaria que fizesse aquilo ou não, a gente começa a caminhar um pouco melhor para esse homem de bem. Né? Mas a gente nunca pode esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações, meus irmãos. Não vamos nos esquecer disso, né? Vamos lá. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tudo tem uma causa e uma razão de ser. Tudo vem para que possamos aprender, para que possamos saber a usar o amor, a caridade e a fraternidade. Né? O Pai jamais nos abandona e nada acontece sem a permissão dele. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Temos que avaliar. No final do dia, a gente pode fazer isso. Temos que avaliar quanto tempo de nosso dia nós dispomos para os bens espirituais. E quanto tempo dispomos para os bens materiais. Porque a gente precisa também, né, gente? A gente precisa também dispor para os bens materiais, porque a gente precisa trabalhar, né? Ter nossa vida laborativa, a gente precisa ganhar para a gente poder doar, né? Isso é uma boa reflexão que a gente pode fazer no final do dia, né? O homem de bem tem humildade. Quero fechar aqui, eu quero depois fazer uma outra leitura, né? O homem de bem tem humildade, usa o amor na sua essência. Pura, o homem de bem não tem orgulho, inveja ou vaidade. Meus irmãos, eu vou fazer uma leitura agora, que quando eu fiz esse estudo, quando eu estudei, amei o estudo.
Gratidão ao meu irmão Altair, que mandou esse tema para mim. Gostei muito, muito, muito. Fiz ele viajando, mas amei fazer esse estudo. Quase pedi para trocar. Falei, jamais vou trocar esse tema, adorei esse tema. Pensei assim. Eu vou ler para fechar. Eu passei esse estudo todinho pensando, vinha toda hora esses momentos. Coríntios, tá? Vou ler para vocês agora. O amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tem uma música que eu acho linda, que eu falo que ele recita um poema. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, o sim vai desce. Chega, né, meus irmãos? Desafinada que só. Meus irmãos, muito obrigada por vocês terem ficado comigo. Falar de amor, falar de caridade, é como se eu estivesse numa roda de conversa, que eu amo fazer roda de conversa, é como se eu tivesse a roda de conversa conversando com todos vocês e eu passaria a noite falando de amor e caridade. Esse é meu último estudo desse ano e eu fui presenteada e agraciada. Gratidão. Gratidão aos meus irmãos que me concederam essa oportunidade de fazer esse estudo. Falar de amor e caridade nesse ano de 2024, para mim, é muito, muito, muito grandioso. Como vocês sabem, eu tenho uma formação e eu sempre... foi um pouco difícil, né, saber lidar o que é caridade e a minha profissão. Caridade, minha profissão, eu tenho uma formação em uma universidade pública, né, que cria profissionais críticos, né, seres críticos e pensantes. E quando falava caridade, falei, não, eu faço política pública, né? Eu sou facilitador dos direitos do outro, isso para mim era muito difícil. E esse ano foi mais uma vez me concedido a oportunidade de eu trabalhar no artesanato do SAPS. E essa oportunidade me fez uma pessoa diferente. Então hoje, falar de amor e caridade, eu me emociono, porque é muito bonito. Hoje eu sei o que é uma política pública de assistência, e eu sei o que é uma caridade, e eu sei o que é o amor, e eu sei o que é justiça. Meus irmãos, uma boa noite para todos vocês. É o meu último estudo desse ano, que em 2025, que Deus nos conceda muito trabalho na seara do bem, e que possamos estar aqui novamente com essa oportunidade. Uma boa noite de sono para todos.
Vamos encerrando assim a primeira parte do nosso trabalho dessa noite, agradecendo a nossa irmã Flávia pela leitura da página, a nossa irmã Carla pelo estudo, que nos trouxe ótimas reflexões, e vamos nos preparar assim para fazer a nossa prece, pedindo também aos nossos companheiros que vão ficar para tomar o passe magnético, que possam ouvir a música até o final. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, agradecidos estamos, Senhor, por esses momentos em que passamos aqui, envolvidos pelos ensinamentos do Teu Evangelho de amor, que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, envolvidos por essas lições que nos ensinam, Senhor, a caminhar pela vida com segurança, com esperança sempre renovada, consolados, com a certeza de que jamais caminhamos sós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, e te pedimos a permissão para dar por encerrada essa primeira parte do nosso trabalho, para que possamos seguir com o tratamento de passe magnético. Obrigada, Senhor, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.